religião. Nós cristãos somos filhos da fé, né? dessa parte espiritual, e os muçulmanos, Maomé, que é o profeta muçulmano, ele se intitulou filho de Ismael. Então os muçulmanos também acreditam nisso, mas a parte judaica e árabe é descendência mesmo por etnia, ligação sanguínea. Então hoje mais de 4,5 bilhões de pessoas, mais de 53% da população humana é filha de Abraão, descende disso. Uma promessa se cumpriu de forma tão assustadora que passaram 4.000 anos de que Abraão foi chamado para viver uma coisa grande com Deus, e até hoje o nome dele é falado. Você consegue imaginar isso? Você viver algo hoje tão relevante, que daqui 4.000 anos vão contar a sua história? É muito grande o que Abraão fez e viveu. Com certeza ele tem muito a nos ensinar, e nós vamos lá. Eu poderia simplesmente transformar esse número 5 aqui, colocando um 0 ali, em 50 lições que eu aprendo com Abraão, porque ele é realmente uma história riquíssima e tem muito a nos ensinar, mas eu escolhi apenas 5 e nós vamos meditar neles. Primeira coisa que eu aprendo com Abraão, o pai da fé: não deixe teu pai terreno atrapalhar os planos do Pai celestial. Amém? Vamos ler Gênesis capítulo 11, se você quiser abrir tua Bíblia, a gente vai ficar passeando aí pelo livro de Gênesis, e nós seremos edificados. O primeiro texto é Gênesis 11, 31, eu estou lendo na versão NVT. Diz a palavra, está na tela também: certo dia Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Preste atenção nessa parte. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá era o pai de Abraão, e a Bíblia diz que ele está morando em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é uma terra de politeísmo, é uma terra de vários deuses. Eles adoravam muitas entidades, e uma dessas entidades que eram adoradas era o deus Lua. Então era um povo idólatra, era um povo com práticas que não agradavam ao Deus vivo e todo-poderoso. Então Terá, o pai de Abraão, resolve se mudar dessa cidade, ele resolve mudar de vida. E notem aqui que o texto diz que eles partiram em direção à terra de Canaã. Essa aqui é a terra de Canaã, que mais tarde seria a terra que Deus daria para Israel se estabelecer como nação. Mas aqui é muito tempo antes. Essa terra ainda não era de Abraão, essa terra ainda não era a terra da promessa. Mas eu quero que você note que o Espírito de Deus já está soprando o pai de Abraão para ir para este lugar. É assim que eu entendo. Não tinha ainda uma palavra específica: Canaã será a terra de vocês, mas eu creio em meu coração que Deus já estava trazendo um apontamento para Terá, o pai de Abraão, dizendo assim: vai para Canaã. É como se Deus estivesse dizendo assim: ó, eu sei no futuro o que vocês vão viver em Canaã. Mas a Bíblia diz, volta lá por favor, que o pai de Abraão para em Harã e se estabelece ali. Mas eu quero que você note que Deus não muda os seus planos. Chega uma hora que Deus vai falar diretamente ao coração de Abraão, para que ele não fique estagnado aonde seu pai ficou, para que ele avançasse em direção à terra prometida. E aí vem Gênesis 12, verso 1. Gênesis 12 é o grande texto do chamado de Abraão, onde tudo começa, e diz assim: o Senhor tinha dito a Abrão, o nome dele ainda era Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O chamado de Deus para Abraão é claro: Abraão, viva a vida que eu projetei para você, e não a vida que o seu pai projetou para você. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu. Gênesis 12, verso 4, vai dizer: então Abraão partiu como o Senhor havia instruído. Igreja, notem, porque isso aqui é muito sério. Abraão entendeu que os projetos do Pai Celestial estavam acima dos projetos do seu pai terreno. Por mais que você tenha tido pais bons, por mais que você seja um pai bom para os teus filhos, mas eu te digo nessa noite, você precisa descobrir quais são os planos do teu Pai Celestial para que você possa vivê-los. Os planos que Deus tem para você
muitas vezes não serão os mesmos planos que os teus pais têm. É claro que uma família funcional, uma família bíblica que ora e que ama Jesus, pode sim ser um farol que vai nos ajudar a enxergarmos os planos de Deus. Eu acredito nisso, inclusive eu vivo isso. Mas essa não é a realidade da maioria. Muita gente vem de uma família disfuncional. Muita gente vem de uma família com casamentos destruídos, agressão dentro de casa, erros, pecado, e talvez o que você recebeu dos teus pais foi algo ruim. E eu não estou aqui falando mal dos pais que viveram isso, com certeza eles também sofreram isso e por isso eles entregaram, mas eu quero te dizer nessa noite que você precisa ter uma consciência: os planos de Deus para você são infinitamente melhores do que os planos dos teus pais terrenos. E eu estou falando aqui com gente que está vivendo, ou que já sabe de planos bons que os teus pais têm para você. Eu, por exemplo, e a Rosana temos bons planos para os nossos filhos, mas eu quero que eles vivam os planos de Deus, acima do que eu quero. Então, pai e mãe, essa palavra também é para nós. Por exemplo, ano que vem eu completo 30 anos de pastoreio. De 17 para 18 anos eu fui chamado para viver o ministério pastoral, e eu não me arrependo nem uma vírgula disso. Viverei assim até o fim da minha vida. E Deus me deu 2 filhos homens. Se você me perguntar: pastor, você gostaria que os seus filhos fossem pastores? É claro que eu diria que sim, mas eu não decreto isso na vida deles por obrigação. Os nossos filhos vão viver os planos que Deus tem para eles, porque eu tenho certeza que são melhores do que os meus. Então, às vezes o pai é advogado, ele quer que o filho continue na advocacia. O pai é médico, quer que o filho continue na medicina. O pai é construtor, quer que o filho continue. Querido, você tem que entender que os planos de Deus são maiores do que os planos terrenos, e em alguns casos vão chocar. Em alguns casos, aquilo que Deus chamou para viver vai ser diferente dos seus pais, como nós vimos com Abraão aqui. E qual tem que ser a nossa escolha nessa hora? Eu vou agradar o meu Pai celestial. Amém? Então, talvez você recebeu tantas coisas ruins da tua casa, talvez os teus pais disseram que você teria o pior futuro possível, talvez palavras de maldição foram lançadas para você. Eu quero te dizer nessa noite: não, os planos que Deus tem para você foram decretados por Jeremias, capítulo 29, verso 11, no qual Deus disse: pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Então levante uma de suas mãos e diga: eu vou viver os planos que Deus tem para mim. Amém? Pastor, mas e se isso desagradar os meus pais? Vai desagradar só por um tempo, logo eles verão que os planos de Deus são melhores. Gente, eu atendo um monte de gente que fala assim: pastor, lá em casa todo mundo é católico. Eu falei para os meus pais que eu ia passar para os crentes, meu pai falou que me deserdava. Talvez alguém aqui viveu isso. Pastor, foi um escândalo lá em casa eu dizer que eu ia virar crente. Então você teve que desagradar os teus pais para viver os planos de Deus. E eu tenho certeza que no decorrer do tempo os teus pais vão ver que você fez a melhor escolha. E sabe o que vai acontecer? Todos eles se converterão a Jesus também e terão uma vida transformada no Senhor. Posso ouvir um amém aí, igreja? Amém. Aleluia! Então decida hoje viver os planos do teu Pai Celestial. Para isso, alguns aqui vão ter que romper com os planos do pai terreno. Ai, pastor, mas meu pai vai ficar contrariado e tal. Faça o que Deus tem para a tua vida e você vai encontrar plenitude. Deus é contigo. Segunda coisa que eu aprendo com o pai da fé, Abraão. Segunda lição: rejeite os presentes do Egito. Egito aqui é mundo, ok? Leia comigo Gênesis capítulo 12, verso 16. Diz a palavra assim: por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Preste atenção. Abraão passou por um tempo de fome e ele vai com a sua família para o Egito. Deus não mandou Abraão para o Egito, ok? Ele foi por conta própria. Deus está soprando para uma nova terra que ele mostraria. Essa terra não era o Egito, mas Abraão vai para lá. Quando ele está lá, acontece uma situação que daqui a pouquinho eu vou comentar com vocês o que foi. E quando Abraão está ali no Egito, a Bíblia diz que ele ganha alguns presentes. Olhem só, põe lá de novo, por favor, a lista dos presentes que Abraão ganha: ovelhas,
bois, jumentos, jumentas, mas servos e servas e camelos. No meio desse grupo de servas, preste atenção, que Abraão recebe como presente, está uma mulher chamada Agar. O tempo vai passando, Abraão está ali com uma promessa de ter um filho, mas o filho não chega, a idade vai chegando, avançando e nada acontece, e a mulher de Abraão, Sara, tem uma terrível ideia: meu bem, vamos ajudar Deus, já que eu não posso ter filho com você, pegue a escrava que nós ganhamos do Egito e tenha um filho com ela. Abraão teve um filho com Agar, nasceu um filho chamado Ismael, mas Ismael foi um filho bastardo. Ismael não era o filho da promessa. A promessa que Deus trouxe de fazer uma nação bendita através de Abraão não era através de Ismael com a escrava egípcia. E o que acontece disso? Através de Ismael originam os povos árabes, e dentro dos povos árabes surgem os muçulmanos, e até hoje essa escolha errada gera problema para a humanidade. Eu nem preciso entrar na questão política aqui, que você que analisa um pouquinho do que acontece no mundo, vai saber o quanto esse problema afeta o mundo inteiro até hoje. Então o que eu estou querendo te dizer com isso? Meus queridos, não aceite aquilo que o Egito tem para você. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia, o Egito é símbolo do mundo. Faraó na Bíblia é símbolo de Satanás. E tudo que vem do Egito e de Faraó é aquilo que o inferno domina, e às vezes nós estamos aceitando. Abraão aceitou presentes egípcios, e isso trouxe problema para ele. Então eu quero te dizer, pare de aceitar a influência do inferno na tua vida, porque isso só vai te travar. Pare de fabricar Ismael, porque toda vez que você fabrica um Ismael, você atrasa o Isaac. Tem um monte de cristão fabricando Ismael, porque a promessa não chega, e a cada Ismael que nasce, o Isaac não vem, porque nós estamos querendo remendar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Não permita. Quando Jesus estava lá com os discípulos, ele disse assim: eu vou parar de falar agora, porque aí vem o príncipe deste mundo. Ele está falando de Satanás, mas Jesus diz uma frase forte: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. O que Jesus está dizendo aqui, igreja? O diabo não tem legalidade nenhuma na minha vida, não tem nada que eu dê lugar para ele. Eu quero te convidar nessa noite a refletir. Não aceite os presentes que você ganhou no mundo, não aceite os presentes que o Egito está querendo te dar. Eles não vão te ajudar, eles são impuros, eles carregam o mal, eles são amaldiçoados, eles desonram a Deus. Todo o dinheiro ilegal, bens, influência que você conseguiu no mundo, que foi fruto do pecado, que foi fruto de mentira, de desobediência, isso é maldito, e isso precisa ser desfeito na nossa vida, porque Deus não nos abençoa. Eu sei que essa palavra é dura. Poxa, pastor, eu achei que você iria falar só coisas boas de Abraão. Não, nós vamos falar alguns pontos que ele errou, sim. E eu fico assustado porque tem alguns crentes que querem colocar um remendo naquilo que Deus está fazendo. Alguns crentes querem colocar um remendo e achando que Deus vai engolir. Esses dias um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu recebi uma bênção maravilhosa. Me apresentaram uma caixinha assim que eu comprei, e dentro dela tem todos os filmes do planeta. Tem até pay-per-view, pastor, passa todos os jogos, e eu pago R$29,90 só por mês. Paguei R$800 da caixinha, mas eu pago a mensagem. Pastor, que bênção. Eu falei para ele: quem te vendeu, irmão? Ele disse: eu não sei. Eu falei: eu sei, Satanás. É verdade. E eu fico assustado de descobrir que tem crente cristão que usa esse tipo de coisa. Pastor, é legal, afinal de contas eu pago R$29,90. Então esse é o mesmo princípio de eu descobrir de alguém que está roubando carga do arroz cristal e vendendo por R$25 o pacote de 5 quilos. Eu vou pagar, é lícito? Eu estou pagando 25, é uma bênção que Deus me deu. Não importa se estão roubando, porque quem vende a caixinha com todos os filmes do planeta está roubando de quem tem os direitos dela, e você está consumindo. Isso é coisa do Egito, e você está colocando dentro da tua casa. Meu Deus, que silêncio de morte. Eu acho que tem mais caixinha do que eu imaginava aqui. E hoje de manhã eu preguei isso, e o irmão falou: pastor, e essa semana a caixinha deu pau? Ah, você está rindo porque na tua casa travou também. Pastor, bloqueia. Gente, eu fiquei assustado. 8 milhões de clientes no mundo faziam uso daquela caixinha, e nessa semana fizeram um processo lá na Argentina, travou para todo mundo. Eu falei: eu acho é pouco.
Pastor, eu não dou conta de pagar Netflix, Amazon, HBO, não sei o que. Não paga! Assiste só o que você dá conta. Pastor, como é que eu vou ficar sem os meus jogos de futebol? Como é que eu vou ver o Santos dar uma surra no Flamengo hoje? Pastor, como é que eu vou? Fé, hein? Aí é fé. Pastor, como é que eu vou ver meu Goiás subir para a Série A? Como é que eu vou ver o Vila descer para a Série C? Pastor, como é que eu vou fazer? Não faz! Não aceita presente do Egito na tua casa. Deus não compactua. Gente, isso é roubo. Me desculpe te falar isso, mas isso é roubo. Você está roubando, ou você está patrocinando quem rouba dessas empresas. Meu Deus do céu, gente, não é possível. E nós estamos aceitando esse tipo de coisa e falando para Deus: está tudo normal, Senhor. Ai Deus, eu não sei porque que a bênção não acontece lá em casa. Gente, pelo amor de Deus, não aceita. Tudo que é ilegal, tudo que você conseguiu na tua vida, quando você ainda tinha a influência do Egito, do mundo, desfaça. Pastor, eu estou enrolado, então eu vou ter que desfazer de muita coisa. Começa do zero, mas começa com a bênção de Deus na tua vida. Essa é uma palavra pastoral de carinho e de direção de Deus para você. Posso ouvir um amém? Amém? Eita glória. Terceira coisa que eu aprendo com Abraão, o pai da fé: enxergue com os olhos espirituais. Abraão se movia por fé e não por vista. Ele caminhava pelo que cria e não pelo que via. Começa pela ordem que Deus dá para ele: sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Como? Eu vou ainda te mostrar uma terra. Eu não consigo entender isso. Porque Abraão chega na porta da casa dele e Deus fala: não mostrei ainda. Então para onde eu vou, Senhor? Não sei, só vai. É muita fé. Sabe por que Abraão faz isso? Porque ele não andava pela visão natural, ele andava pela visão espiritual. Sabe qual é a maior prova disso? Lá na frente, Abraão está com o seu sobrinho Ló e ele precisa ir para um lado e Ló para o outro. Abraão tem tanta coragem que ele fala assim: ó, Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhava com os olhos carnais. Ele olhou para as campinas, para a parte aparentemente boa, ele falou assim: eu vou para cá. Abraão, não tem problema, eu vou para lá. Os nossos olhos são tanto nos enganam, que Ló foi exatamente para o lugar onde seria destruído depois, Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para onde? Abraão foi para qualquer lugar, porque ele sabia que Deus estaria com ele. Quando a gente olha com os olhos do coração, a gente sabe que Deus não vai nos desamparar. Então eu quero te convidar a passar a enxergar com os olhos da fé. Você sabe com quantos anos Abraão recebeu a palavra que ele seria pai? 75 anos. Alguém sabe me dizer aí com quantos anos Abraão tinha quando o filho dele nasceu, Isaac? 100 anos. Então imagina, vamos supor que Deus dá um tchê aqui, Álvares, eis que falo contigo, Senhor. Teve um dia que o irmão falou: pastor, eu vou ficar nessa igreja não, porque aqui não tem profecia, aqui não tem revelação. Eu falei assim: o que você faz todo culto na hora da palavra? Você dorme? Porque aqui todo domingo tem revelação da palavra de Deus. Agora, o que tem gente querendo é fast food gospel. Aí nós não vamos, porque isso não faz bem. Não existe um fast food saudável. É tudo porcaria. Pastor, eu gosto, mas é porcaria, não vai mudar. Comida boa é comida bem feita. Você já viu quando o McDonald's lança uma promoção de Big Mac com menos de 30 segundos, eles entregam? Como que uma comida com menos de 30 segundos que está pronta vai fazer bem? Então tem um monte de crente viciado em prato rápido. O pastor vai com a profecia e tal, não sei o quê. Gente, aqui não, aqui a gente abre a Bíblia e Deus vai falar conosco na palavra de Deus. Mas vamos supor que vem e eu falo: Álvares, eis que falo contigo, meu filho, eu vou fazer tal coisa na sua vida. Vocês conseguem imaginar como vai ficar a vida do Zinho? Deus falando que vai dar para ele o que ele tanto esperou? O Zinho já vai começar a gastar amanhã, gente. A gente é assim. Deus falou que vai fazer, eu já estou gastando. Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho. Ele tinha quantos anos, gente? 75. Passaram quantos anos até a promessa chegar? Me ajuda, gente. 25 anos. Abraão ficou esperando. Nesse meio termo, a Bíblia diz que Abraão ele teve algumas recaídas. Senhor, o meu descendente vai ser o meu servo, o meu escravo. Por que não vai vir filho mesmo? Senhor, eu vou fazer um filho de uma escrava. Sabe, por quê? Porque qualquer um de nós aqui, 25 anos esperando uma promessa, a gente ficaria maluco. Então é normal, essa é a nossa humanidade. Aí teve um momento, dentro desse inteirinho de 25 anos, que Abraão está lá esperando, aí Deus chega e vai falar para ele. Abraão está dentro de uma tenda, triste,
olhando para sua mulher Sara. Gente, Sara era duplamente impossível ela ter filho, porque a Bíblia diz que ela era estéril, e a Bíblia diz que ela era idosa. Então, se Deus faz Sara voltar no templo e virar uma moça que pudesse engravidar, ela também não podia, porque quando ela era mais nova, ela era estéril. Então, Abraão está lá deitado na tenda, vê a cena. Abraão deitado na tenda, ele olha para o lado, está a sua senhora belíssima, que não pode mais ter filho. Ele olha para ele, também idade avançada. E Abraão fica ali pensando, não vai nascer, não vai nascer, não vai nascer, não vai vir filho, não vai. O que Deus tem que fazer com ele? Gênesis 15, verso 5. Olha o que Deus faz. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse, Deus está falando com Abraão, tá? Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Eu quero que você entenda o que Deus está fazendo com Abraão aqui. Deus está tirando Abraão de dentro da tenda da limitação. Deus está tirando Abraão de dentro da tenda da infertilidade, de dentro da tenda da falta de esperança. E Ele está dizendo, pare de olhar para as circunstâncias humanas e olhe para o céu. Abraão, conte as estrelas do céu. Eu não posso, Deus, são muitas, pois assim será a sua descendência. Eu vou fazer. Nós temos uma tela aqui que vai mostrar mais ou menos para vocês como foi o céu que Deus mostrou para Abraão aquele dia. Olha isso, gente. Abraão está tentando contar as estrelas, não dá a Deus, e Deus diz, é isso que eu vou fazer. Abraão, pare de olhar para a idade avançada da tua mulher, pare de olhar para a esterilidade dela, pare de olhar para a tua condição já adormecida como homem de idade. Eu vou te dar uma nação poderosa como as estrelas do céu que você não pode contar. Ei, Deus está falando com alguém aqui hoje. Você consegue contar hoje a descendência de Abraão? Só hoje 4,5 bilhões de pessoas na terra. Não dá para contar esse tanto de gente se for colocar lado a lado. Deus cumpriu a sua promessa, e eu quero te dizer nessa noite, Deus vai cumprir as promessas que Ele tem na tua vida, mas você precisa sair de dentro da tenda da incredulidade. Pare de olhar com os olhos físicos e carnais para as coisas, saia da tenda da limitação. Pastor, mas eu não consigo. Pastor, o meu salário não dá. Pastor, a minha condição. Você está olhando para o teu casamento em crise, e você está vendo o divórcio, mas Deus está te tirando dessa tenda hoje, e te mandando olhar para as promessas que Ele tem para a tua vida, e colocar fé no teu coração, aleluia. Abra os teus olhos espirituais. Você está olhando para a tua condição bancária, você está olhando para o teu extrato e dizendo, não vai acontecer, pastor, não tem como eu ajudar pessoas neste fim de ano. Deus está te tirando da tenda hoje, mandando você olhar para o céu. Olha para o céu. Talvez você está olhando para o resultado do exame, talvez você está concentrado no laudo médico para a tua vida, e Deus está te mandando hoje olhar para as promessas dEle para você. Posso contar um testemunho para vocês que aconteceu na nossa casa essa semana? A Rosana, há algum tempo, fez um exame de tireoide, e a médica constatou 2 nódulos nessa região do pescoço dela, e a médica passou um susto muito grande, e disse, olha, esses nódulos aí é RAD4, não me lembro muito bem essas nomenclaturas, mas tem uma grande chance de ser câncer, e são nódulos grandes, e você precisa procurar um médico especialista e olhar e tal. Isso era final do ano retrasado. A Rosana chegou em casa, me contou, nós ficamos assim, ela já estava meio que em choque, e eu tive que segurar assim e tal, e nós resolvemos não contar para ninguém, porque era um final de ano, nós passamos um Natal muito difícil, nós passamos um fim de ano assim muito difícil, e nós não queríamos angustiar as pessoas, porque ela tinha que fazer uma punção, que chama, né? Tipo de uma biópsia, retirar o líquido para ver o que era, e só ia dar para fazer isso no início do ano. E nós ficamos com aquilo em oração. Deus, nós acreditamos nas suas promessas, e nós temos fé, e assim ela fez. Quando ela fez, deu tudo certo, não, é benigno e tal, mas você vai ter que ficar repetindo os exames. Depois desse primeiro exame, a Rosana fez mais um, e ela levou para uma médica olhar, e agora no fim do ano ela fez o terceiro, e quando ela levou para uma outra médica, a médica disse assim, olha, os nódulos cresceram, e pelo que eu tenho aqui no meu laudo, tem uma grande tendência de eles terem se tornado malignos. A Rosana chegou em casa assustada, disse, amor, a médica falou isso. Eu falei assim, amor, essa médica não sabe de nada. Ela ficou assustada, falei, nós vamos procurar um médico especialista.
Eu senti muita fé no meu coração de falar aqui para ela, e não estou desrespeitando a medicina não, se tem alguém aqui que trabalha na medicina, respeito demais, mas eu tinha uma certeza de que aquilo não era uma verdade. E aí nós fomos procurar um outro médico especialista, e levamos lá um senhorzinho belíssimo, muito experiente, pegou os 3 exames, o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele olhou o primeiro, viu a medida, ele tinha o laudo do terceiro, que cresceu o nódulo e tal, e possível câncer. Ele olha o primeiro exame, ele olha o segundo, ele olha o terceiro, ele volta para o primeiro, vai no segundo, mistura os 3, olha, depois de uns 10 minutos falou assim, eu não entendo o que a minha colega disse, porque pelos exames que eu tenho aqui, os nódulos não cresceram, eles diminuíram, e não existe chance nenhuma de ser câncer, fica em paz, só se estiver te incomodando mesmo para tirar, vive a tua vida, porque está tudo certo. Quando nós saímos de lá, sabe o que a Rosana disse? Ela falou para mim assim, amor, eu estranhei, quando a médica disse que os nódulos estavam crescendo, porque todo dia que eu vou tomar banho, eu passo a mão no meu pescoço, e eu digo, Jesus, diminui esses nódulos, e ela disse, amor, eu senti que Jesus estava diminuindo os nódulos, mas quando ela pega o laudo nas mãos, dizendo os nódulos cresceram, ela teve que fazer uma escolha, ou ela agia pelo olhar natural, ou ela enxergava com os olhos da fé, e nós escolhemos enxergar com os olhos da fé, e a bênção chegou, e quando nós saímos do consultório, eu disse, está vendo amor, aquela médica não sabia de nada, e a tua fé funcionou, os nódulos estão diminuindo, e o nome de Jesus é glorificado, saia da tenda da limitação. A última palavra não é do médico, a última palavra não é do juiz, a última palavra não é do advogado, a última palavra é de Deus. Quem crê nessa palavra dá um aplauso para Jesus bem forte, pois Ele é digno. Aleluia! Fala para quem está do teu lado, a última palavra é de Deus, meu irmão. Fica em paz. Pega essa frase aqui, ó, é de um cara que eu acho que vocês conhecem. Quem permanece dentro da tenda só vê impossibilidades, quem sai vê promessas. Sai da tenda e veja promessas. Dentro da tenda só tem impossibilidade. Fora da tenda tem um céu estrelado que aponta para a grandeza de Deus. Amém? Se você continuar dentro da tenda, você vai frustrar. Quarta coisa que eu aprendo com o pai na fé, Abraão. Uma grama de atitudes pesa mais do que 1 tonelada de palavras. Segura, que lá vem mais uma paulada. Eu vou ler uma sequência de 3 textos aqui com vocês. Preste atenção. São 3 textos semelhantes, mas isso aqui é uma ordem cronológica, ok? O primeiro é Gênesis 12, 11. Diz assim, aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher, você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã, eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Abraão mente no Egito que Sara era sua irmã, e ele arruma um enorme problema com isso, porque Sara foi levada para o palácio, para ser tomada como por esposa pelo faraó. Gênesis 20 é outra história, é outro caso, mas muito semelhante. Abraão agora não está no Egito, ele está em Gerar, e olha o que acontece. Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo, ela é minha irmã. Por isso o rei Abimeleque, de Gerar, mandou buscar Sara para o seu palácio. Gênesis 20 passa, e agora nós vamos ler Gênesis 26, 90 anos se passaram, e agora a história não é sobre Abraão e Sara, agora é a história sobre o seu filho e sua nora, Isaque e Rebeca, mas olhem o quanto as histórias são assustadoramente iguais. Quando os homens, Gênesis 26, 7, quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse, é minha irmã. Teve medo de dizer é minha mulher, pois pensou, ela é tão bonita
que os homens vão me matar por causa dela. Abraão se casa com uma mulher linda chamada Sara. O seu filho Isaque também se casa com uma mulher linda chamada Rebeca. Abraão mente por 2 vezes que Sara era sua irmã. Pastor, mas não foi uma mentira inteira, porque Sara era meia-irmã de Abraão. Grava uma coisa, crente, uma meia-verdade é uma mentira inteira. Sabe, a gente precisa parar de ficar tentando colocar remendo e achando que Deus vai ficar engolindo essas coisas. Sara não era mais irmã de Abraão, agora ela virou mulher de Abraão. Ele não poderia apresentar ela como irmã, ele tentou se livrar, ele tenta se esconder. E você consegue entender o prejuízo que Abraão deu para Sara? Eu sei que Abimeleque não tocou nela, do texto de Gênesis 20, porque a Bíblia vai dizer que Deus não deixou o rei Abimeleque de Gerar tocar em Sara, mas a Bíblia não diz que o faraó do Egito não tocou em Sara. E se esse detalhe fosse relevante, a Bíblia teria falado, mas pastor, a Bíblia também não disse que ele tocou. Ok, mas mesmo que não tenha tocado, você consegue imaginar, homem, a tua mulher ser tirada de você e levada para a casa de um outro homem para dormir lá como esposa dele? Mesmo que não tenha acontecido nada, o coração de Sara ficou em pânico, por causa da mentira do seu marido. E sabe o que é o pior, pais? É que essa mentira é replicada na vida de Isaque, o seu filho. Lá na frente, quando Isaque também vai para Gerar, e aqui é outro Abimeleque, não é o mesmo, porque 90 anos se passam, Isaque também se vê na mesma situação. Rebeca é muito linda, se eu falar que ela é minha mulher, eles me matam e ficam com ela. Rebeca, eu aprendi direitinho com meu pai, tá? Vamos mentir que você é minha irmã, e realmente a gente tem um parentesco e tal, e vai ficar tudo certo. Não, não ficou tudo certo. Por quê? Porque a mentira dá lugar ao diabo. Igreja, me ajude a pregar. Quem é o pai da mentira? O diabo, você sabe muito bem, eu também. Então eu e a Rosana temos 2 filhos. Você quer nos agradar? Agrade nossos filhos. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa com os teus filhos, tratando bem eles, você quer recompensar essas pessoas. Eu quero te dar uma palavra de alerta nessa noite. Se você pratica mentira, você está agradando o pai dela, e pode ter certeza que ele vai te recompensar com o melhor que ele tem. E a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. A mentira não pode ocupar lugar na nossa vida, por mais dolorido que isso seja, nós temos que cortar na raiz, porque isso vai passar para os nossos filhos. Pais, o que nós estamos passando para os nossos filhos? Isaque replica o que ele aprendeu com Abraão. Por quê? Volta lá, por favor, para nós no tema 4. Porque 1 grama de atitudes pesa mais do que 1 tonelada de palavras. Os teus filhos não vão replicar o que você fala, eles vão replicar o que você faz. Os teus filhos não vão replicar o que eles ouvem aqui na igreja a gente falar, não, eles vão replicar o que você vive, porque você é o exemplo deles, pai, mãe. Então cuidado com o que você faz nos tempos de fome. Abraão no tempo de fome foi para o Egito e mente para se livrar. Isaque no tempo de fome vai para Gerar e mente para se livrar. Nós não, gente, passe a barra que for, mas não, os nossos filhos são como radares. Eles estão, uma anteninha ligada, pegando tudo que a gente faz. Não vou atender não, fala que eu não estou. Eles pegaram, mentira. Não vou fazer isso aqui não, tal. Eu me lembro, gente, eu era criança, os meus pais tinham um carro maravilhoso, que era um Fusquinha 66. Você sabe que Fusca e chuva não combina, ou é uma coisa ou outra. E o nosso Fusca, para ser pior ainda, ele fazia um negócio que de vez em quando ele fazia, hey! O Fusca estourava. Vocês já viram o Fusca estourar, gente? Ele dava uns pipocos, pá! E aí eu lembro quando a minha mãe falava que ia me levar para a escola, eu ficava morrendo de vergonha, gente, porque o Fusquinha só estourava na porta da escola, pá! Os meninos olhavam e falavam assim, ai Daniel, sua mãe está dando tiro. Eu falei, não, é o Fusca, gente. Aí eu falava assim, mãe, pode parar aqui. Ela falava, filho, mas faltam 3 quarteirões. Eu dizia, mãe, eu gosto de andar, porque eu tinha vergonha de chegar de Fusca. E aí o nosso pai vendeu o Fusca e foi comprar um carro melhor. Sabe que carro ele comprou? Uma Brasília, que estourava mais do que o Fusca, tadinho, era condição que meu pai tinha. Só que sabe o que acontecia? Presta atenção, meu pai está aqui, toda glória a Deus, mas ele nos ensinou isso. Ele trabalhava numa pesquisa, numa empresa de pesquisas agropecuárias em Santa Catarina, e ele trabalhava no departamento de compras. E para fazer compras para a empresa, ele sempre tinha um carro zero nas mãos.
E ele tinha um Gol, eu nunca esqueço aquele Gol quadrado, 0. E aí ele chegava em casa com o carro. E aí, fim de semana chovendo, não dava para sair no Fusca, gente. A gente pensava assim, nós vamos passear de Gol. O meu pai falava assim, eu não posso, porque a empresa disse que o carro só pode ser usado em horário de trabalho. Gente, podia cair um dilúvio, que o meu pai não tocava no carro da empresa. Sabe o que ele nos ensinou com isso? Integridade, honestidade, verdade. Pais, os nossos filhos vão replicar o que nós fazemos e não o que nós falamos. Preocupe-se com isso. Passe para os teus filhos aquilo que você está fazendo. Deus está conosco em tempos de luta. Cuidado. Eu já falei da caixinha preta que tem todos os filmes lá, assinado por Satanás. Eu vou falar de mais uma coisa. Você que tem um altar de bebidas dentro da tua casa, pastor, não mexe em bebida não, gosto da minha cervejinha, gosto do meu vinho e tal. Ei, preste atenção. Eu não vou usar a Bíblia para dizer para você que você tomar uma cerveja, tomar um vinho é pecado, porque você não vai achar a base bíblica para isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Como os teus filhos vão administrar isso? Os teus filhos veem talvez você beber uma cerveja e você não fica bêbado com isso. Os teus filhos veem talvez você beber uma taça de vinho ou uma garrafa e você não fica tonto, mas e quantas eles beberão? Os seus filhos terão discernimento para isso? Um dia eu fui procurado por um adolescente da nossa comunidade que dentro da sua casa tinha um altar de bebidas e ele estava numa crise de ansiedade. Seus pais tinham viajado. Ele começou a beber todas as bebidas fortes que tinha lá e praticamente entrou num coma alcoólico. Resultado do quê? Do plantio dos seus pais na vida dos filhos. Ei, pastor, complicado isso, né? Você vai tomar o seu vinho lá na tua casa, você que gosta, chama os teus filhos e explique. Filho, você está vendo? O pai está tomando uma taça de vinho aqui, o pai não fica bêbado. Pastor, não dá para falar isso não, porque eu tomo umas 4 garrafas e eu fico bêbado. Aí, irmão. Aí você está de brincadeira, né? Mas, filho, você está vendo aqui, o pai está tomando uma cerveja dentro de casa, isso aqui não mexe comigo e tal. E o papai é adulto, papai, converse com os teus filhos, fale. Mas cuidado com o que você está replicando na vida deles, porque depois não vai adiantar reclamar, gente. Tem um monte de crente que eu conheço que fala assim, pastor, meu filho foi criado na igreja, e eu não sei por que ele desviou e depois cresceu. Não, ele desviou não é pelo que ele viu na igreja, não, é pelo que ele viu dentro de casa. Porque a maior parte do tempo que os nossos filhos passam é conosco. Aqui na igreja é só um plus, é uma pequena ajuda. Então cuidado com o que você está passando, os teus filhos estão pesando isso. Quinta e última coisa, ou lição que eu aprendo com Abraão, o pai da fé. Antes de falar essa quinta coisa, eu me lembrei aqui. Hoje de manhã terminaram os 2 encontros, eu fui lá na Cara. A Cara é a nossa mascote, nós temos uma pastora belga, Molinois ali. E eu sempre gosto de ir lá. Domingo é um dia terrível para ela, porque ela tem que ficar presa o domingo todo. Dia de semana a gente solta, ela corre, né? Mas domingo é perigoso e ela fica lá no canil. E acabou o encontro das 11, eu fui para lá, fiquei lá com ela, pus uma comida e tal. E saiu uma família, eles não viram, o canil é bem ali, a família tinha estacionado o carro lá atrás. E eu ouvi uma irmã falar assim, ó, o pastor ficar falando esse tipo de coisa, e o povo não vai voltar na igreja não. Tem base? Eu não levantei para ver quem era, tá? Nem quero saber. Mas a irmã falou isso para outra, ela falou assim, pois é, falou uns trem forte hoje. Deixa eu te falar um negócio. Se isso que eu acabei de falar te incomoda ao ponto de você sair nessa comunidade, infelizmente. Pastor, onde eu pego minha carta? Não, aqui não dá carta. Porque nós não somos donos de pessoas. Ok? Mas se você está procurando um evangelho que vai massagear o teu ego, esse aqui não é o endereço. Evangelho é confronto. Porque nós precisamos ouvir aquilo que nos alinha. Gente, a nossa família é algo preciosíssimo. Teve um pai da nossa comunidade, me contou isso esses dias, eu nem sabia. Chamou o filho para ir na churrascaria. E nem é de tomar cerveja, mas esse dia ele falou assim, eu vou tomar uma cerveja hoje aqui na churrascaria com meu filho. Pediu a cerveja, está lá, carne, picanha e tal, e a cerveja lá. Daqui a pouco, quem entra na churrascaria? Quem? Pastor Daniel, Rosana e mais um casal de pastores. O filho olhou e falou assim, pai do céu, o pastor chegou. E agora, pai, a cerveja? O pai ficou naquela.
eu escondo a cerveja e engano o pastor e desgraço a vida do meu filho, ensinando para ele que quando ele estiver diante de uma adversidade, ele mente e ele se livra, ou eu assumo o que eu fiz. Para a glória de Deus, esse pai foi homem e não escondeu o que ele estava fazendo. Eu nem vi a cerveja, eu nem lembrava da história. Ele me contou esses dias, eu caí na risada. Eu falei assim, irmão do céu, você ficou preocupado à toa, porque eu não vi. Gente, eu não tenho nada a ver com o que você bebe. Eu não tenho nada a ver se você tem a caixinha do diabo na tua casa, dos filmes na tua casa, que vai assistir um monte de coisa. Eu não tenho nada, sabe, isso não vai afetar a minha vida, de coração. Mas eu estou te ensinando aqui para o teu bem. Esse pai falou, filho, o papai pediu uma cerveja à mesa e eu estou assumindo aqui. Porque nós não podemos, queridos, viver desse jeito. Então a irmã saiu preocupada. Nossa, o pai está continuar falando assim, o povo vai sair e tal, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. Quinta coisa que eu aprendo com Abraão: ame mais a Deus do que as suas bênçãos. Esse ponto é leve, tá, gente? Os ruins já foram. Pode desarmar. Gênesis 17:6. Deus disse para Abraão, gente, olha essa frase: eu o tornarei extremamente fértil, seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Você consegue imaginar que palavra é essa aqui que Deus está dando para Abraão? Abraão, dos filhos que virão de você, nações e reis surgirão. Gente, isso é muito relevante. Só que preste atenção, Gênesis 17 vem com a reafirmação da promessa que Abraão teria muitos filhos. Só que nesse capítulo acontece algo interessante. Lê em casa depois o capítulo todo, e nele vai falar que Deus faz uma proposta para Abraão. Abraão, eu vou te dar uma descendência poderosa, que nações e reis vão surgir dela, mas eu quero te propor uma aliança. Todo homem da sua casa vai ser circuncidado ao 8º dia. Essa é a tua parte da aliança. Se você assim fizer, eu cumpro a minha, e essa palavra vai se realizar. Só que deixa eu te explicar o que Deus pediu para Abraão aqui. Circuncisão, para quem não sabe, é a mesma coisa de cirurgia de fimose hoje, ok? Para ficar numa linguagem mais fácil. Pastor, o que é a cirurgia de fimose? Não, aí você não sabe também, não. Aí eu não posso te ajudar. Dá um Google depois, agora não, depois, porque pode aparecer umas imagens aí que vai complicar, mas depois você vê em casa. Então, o que Deus está propondo para Abraão aqui é o seguinte: vocês vão cumprir a parte de vocês, que é ferir o órgão genital masculino, mostrando que vocês amam a minha aliança. Mas eu quero que você entenda uma coisa: o que Deus falou que Abraão teria, gente? Filhos. E para fazer filho precisava da relação íntima, sim ou não, gente? E para isso Abraão precisaria do seu órgão genital. E o que Deus está falando é exatamente isso: cumpre a tua parte da aliança, fere o teu órgão de todos os homens da tua casa, e eu te darei muitos filhos. Parece ilógico, parece fora da casinha. Como que Deus quer me dar filhos e pede para que eu fira o caminho pelo qual os filhos virão? Eu tenho certeza que eu e você, no lugar de Abraão, pensaremos o quê? Tá bom, Deus, eu vou cumprir a parte da aliança, mas primeiro eu vou fazer o filho, depois eu cumpro a parte da aliança, porque eu preciso, sabe, tudo funcionando para poder fazer o filho. Não, sabe o que Abraão faz? Põe para mim aí, por favor, Gênesis 17, 24, isso aqui é assustador. Olha esse texto: tinha Abraão 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael seu filho tinha 13, ambos foram circuncidados naquele mesmo dia. O dia que Deus fez a proposta para Abraão, ele não esperou o próximo, ele já fez a circuncisão, junto com todos os outros homens e meninos da sua casa, todos os nascidos ali, ou como os comprados, todos foram circuncidados com Abraão. Abraão recebe a proposta da aliança, e ele imediatamente faz. Mas deixa eu te explicar um negócio. A cirurgia de fimose hoje, ela demora de 4 a 6 semanas para cicatrizar completamente, para que o homem possa voltar às suas atividades normais. Só que eu estou falando de um tempo hoje que nós temos toda a tecnologia para operar, os melhores medicamentos possíveis. Volta 4.000 anos. Você sabe como que Abraão fez a cirurgia de fimose dele? Usando uma pedra.
Ele fez nele mesmo. Mas preste atenção, você ficar assim cheio de rir. Isso aqui é muito forte. Porque o que Abraão está dizendo é: Deus, entre eu ter relação sexual com a minha mulher e gerar o filho que o Senhor me prometeu, e ferir o meu órgão genital, para mostrar que eu tenho aliança contigo, eu escolho isso em primeiro lugar. Eu fico primeiro com o dono da bênção e depois com as bênçãos. Eu prefiro agradar o Senhor primeiro e depois agradar a minha descendência. Eu prefiro cumprir a minha parte da aliança primeiro e depois eu vou ver os resultados que isso vai trazer. Abraão nunca colocou as bênçãos acima de Deus. Lá na frente, Deus pede para ele o seu único filho e ele não hesita em entregar ao Senhor. A Bíblia diz que Abraão sobe num monte para sacrificar Isaque em holocausto a Deus, dizendo: eu te amo acima de todas as coisas. O que Abraão está nos ensinando aqui: ame a Deus. Você pode amar sua família? Claro, deve. Você pode amar e ser grato pelas bênçãos que Deus te dá? Claro, deve. Mas nunca coloque isso acima de Deus. O nosso amor a Deus deve estar acima de todas as coisas. Isso será uma grande bênção para a nossa vida. Grave essa frase: quem ama o presente mais do que o doador não está pronto para recebê-lo. Pare de amar os presentes de Deus mais do que a Deus. Enquanto você amar coisas mais do que Deus, você nunca as terá. Deus nunca vai te dar algo que roube o seu coração dele. Você pode até conquistar sozinho, e isso vai te arrumar problemas, mas Deus não. Deus quer nos dar e o nosso coração fica ligado. Gente, você consegue entender? Abraão fez a própria circuncisão. Ele deve ter ficado ferido ali mais de 30 dias. Ele deve ter pensado: eu não posso me relacionar intimamente com minha mulher, mas eu mantive a minha parte da aliança com Deus, porque a minha comunhão com Ele vale mais do que qualquer bênção, qualquer filho, qualquer nação, qualquer rei que possa surgir da minha história. A banda pode subir, por favor. Eu quero concluir te dizendo o que o pai da fé nos ensina. Vamos revisar os 5 pontos. Deixe o passado para viver o chamado de Deus. Segundo, rejeite os presentes do Egito. Veja com os olhos da fé. Viva aquilo que você quer que os seus filhos repitam. E ame o Deus da promessa mais do que a promessa de Deus. Você pode ficar de pé no teu lugar para a gente orar? Você consegue notar com essa história toda que eu te contei que a fé de Abraão, ou a vida de Abraão não foi perfeita? Amém? Abraão não foi perfeito. Na verdade, eu escolhi aqui para falar 2 vacilos de Abraão, e eu só consigo achar esses 2. Se a palavra hoje fosse 50 lições que eu aprendi com Abraão, eu falaria 48 boas e só 2 ruins. Mas isso está na Bíblia para nos mostrar que Deus não exige uma vida perfeita de nós, Ele exige uma vida de obediência. Então talvez você está aí pensando: ai pastor, eu não sou perfeito, eu tenho a caixinha lá em casa. Teve um irmão que falou assim: pastor, a caixinha é tão de Deus que ela vem até com os filmes lá, Hot 18+. A bênção, pastor. E eu nem pago nada mais do que isso, gente. Pode ver lá, no fundo dela está lá, Made in Inferno. Mas talvez você está chateado comigo: pastor, eu gosto de uma cervejinha, minha boca chega, pastor, eu gosto do sei o que e tal e tal. Ei gente, não tem ninguém perfeito aqui não. Essa palavra aqui não é para esculachar você. Eu não estou aqui na posição de perfeitão, dizendo, não, ei, Abraão também não foi perfeito, mas ele foi obediente. Então eu quero te convidar a ter coragem de fazer uma oração hoje sincera, com a ceia. Nós vamos tomar a ceia hoje e dizer: Deus, minha vida não é perfeita, mas eu quero ser um homem obediente, uma mulher obediente. Me ajuda, como Abraão foi. E aí sabe como Deus vai nos conduzir? Deus vai nos conduzir para esse caminho de bênçãos, bênçãos, bênçãos que não tem fim. Vamos tomar a ceia juntos? Pega os elementos nas mãos. Pastor, não vou tomar a ceia não, estou chateado. Toma, larga de bobeira. Sabe o que é a ceia? Esse pedacinho de pão que tem na tua mão aí, na minha, simboliza o corpo de Jesus que foi partido na cruz. Graças a Ele nós nos tornamos filhos. Graças ao sangue que foi derramado, nós nos tornamos filhos. Então que você possa agora se alegrar diante desse momento e dizer: eu sou um filho de Deus. Não sou perfeito,
mas eu quero viver em obediência. E olha só, gente, olha para esse pedacinho de pão aí que está nas tuas mãos, olha para esse pouco de suco que tem aí. São símbolos de um caminho que foi aberto. Somos filhos de um Pai de amor, e nós podemos viver tudo que esse Pai tem para nós. Eu te convido hoje a tomar a ceia da obediência, como Abraão. Abraão foi obediente, teve escorregadas na sua jornada, né? Teve momentos ali que foram difíceis, estão aí registrados para nos mostrar, como nós já tivemos e teremos também, mas peça para Jesus hoje: Jesus, eu quero te obedecer até o fim da minha vida, e Ele vai nos ajudar, amém? E nós vamos cantar, depois de tomar a ceia, sobre o que Jesus fez na cruz por nós, e nós vamos bradar, que nós somos livres, somos filhos amados do Pai. Se você está em casa, não deixe de participar da ceia. Se você está aí, pega um pedaço de pão, pega um pouco de suco. Pastor, não tem suco de uva. Pega um de maracujá, pega um de... Ai pastor, que pecado, é um símbolo, amém? Você não vai deixar de tomar ceia, porque não tem especificamente um suco de uva aí. Nós vamos poder fazer isso juntos. Se você não pode estar aqui, né? Não pôde estar aqui, vamos juntos, amém? Vamos orar? Jesus, o nosso coração é grato, porque o Senhor morreu na cruz em nosso lugar. O Senhor pagou o preço naquela cruz do Calvário, e hoje somos livres, somos filhos, e podemos viver em obediência. E assim como Abraão foi um homem que, mesmo diante de desafios, erros, mas ele viveu em obediência, ele foi considerado o pai da fé. Nós queremos que o Senhor encha o nosso coração de fé nessa noite, para que possamos viver todas as tuas promessas. Eu acredito que as tuas promessas se cumprirão, e nós caminharemos em obediência. Obrigado pelo teu corpo partido, pelo teu sangue derramado, Jesus, que nos leva ao Pai, nos levou ao Pai. E hoje nós tomamos e comemos essa ceia com ações de graças, em nome de Jesus. Coma do pão, tome do suco, agradeça ao Senhor e adore a Ele pelo que Ele fez na cruz do Calvário.